O Brasil está avançando no cultivo de novas variedades de café, inclusive com uma planta, gente, com baixo teor de cafeína. A busca de consumidores por novas variedades tem estimulado o mercado a investir em cafés cada vez mais especiais. Assunto para a repórter de agronegócios da Globo Rural, Isadora Camargo. Oi, Isadora, boa tarde. Que interessante isso. Explica para a gente como é que é possível fazer tanta variedade, enfim. Boa tarde, Marina, e a todos que nos acompanham aqui na Globo News. Pois é, muito interessante que o Brasil tenha avançado num laboratório de cafés no país todo, né? Do sul de Minas, na Alta Mogiana, região de Franca, em São Paulo. E eu vou contar para vocês sobre a Laurina, que é o nome dado à planta, variedade de café que tem baixo teor de cafeína. Polêmico, né? Tem gente que toma café para cafeína, para dar energia, mas há uma tendência mundial, especialmente nos países da Ásia, e que tem engatinhado aqui no Brasil, para consumir os cafés descafeinados direto na planta. Então, diferente daquele pó moído e descafeinado que está no varejo e que passou por um processo industrial para tirar a cafeína, o Brasil tem avançado no cultivo, ainda preliminar, desta planta, que é uma variedade que tem menos de 1% de cafeína. Só que essa variedade, ela não é tão nova assim, ela está no país desde o século XIX. Ela é da África, de Madagascar, e ela chegou também para ser estudada como outras variedades, lá em 1932, pelo Instituto Agronômico de Campinas. Grande parte dessas pesquisas, elas ficaram travadas porque era uma planta frágil, considerada pouco produtiva e então teria ali uma viabilidade econômica travada. Mas, nos últimos anos, percebeu-se com essa tendência de consumo por produtos descafeinados, que acompanha um pouco a tendência do vinho sem álcool, né, especialmente entre os jovens, então essas plantas com menos teor de cafeína voltaram a ter um interesse de produtores que começaram a plantar alguns hectares de forma experimental. Já há fazendas em Minas Gerais comercializando a Laurina para países, inclusive, como os Estados Unidos. Tem aí um acompanhamento de como vai ser o tarifácio, como isso vai impactar no café, mas não impacta a pesquisa e o desenvolvimento dessa planta para ver como ela pode ser viável no comércio exterior e também dentro do Brasil. O interessante é falar que é uma planta diferente do café arábica, tão conhecido por nós, porque ela é um pouco mais baixa, ela tem folhagens bem robustas e ela também tem uma planta que tem menos produtividade. Só para vocês terem uma ideia, o café arábica, em geral, ele produz de 35 sacas por hectare a 40 sacas por hectare, uma média, tá? Varia de região para região. O Laurina vai produzir de 5 a 8 sacas por hectare, bem menor, com um custo 4 vezes maior. Mas por que fica interessante, então, investir no Laurina? Porque esse custo para o produtor, ele pode se reverter também numa bebida mais cara. Por quê? Apesar de ser descafeinada na planta, ela tem um sabor diferenciado, considerado um sabor para cafés exóticos, cafés especiais, que necessitam um cuidado, um manejo de solo também mais apurado ali por parte do produtor. Então, é uma renda extra garantida para esse tipo de planta que pode ter um consumo maior em países como o Japão, até também países da Europa como a Bélgica, como a Espanha. São países que têm se interessado mais por cafés especiais brasileiros, que querem comprar um café de altíssima qualidade e o Laurina, assim como outras variedades menos cafeinadas, uma outra chamada Siriema, pode crescer e avançar nos plantios brasileiros em talhões experimentais. Isso tudo acompanhado de ciência e tecnologia. Então, Embrapa e IAC são institutos que têm apoiado os produtores e vão, claro, acompanhar como que essa Laurina e outras variedades vão rentabilizar nos próximos anos no Brasil, Marina. Tem um mercado interessado e tem certeza consumidores também, né? Fiquei curiosa para provar esse café originalmente com menos cafeína. Muito bom, Isadora. Obrigada, viu?